bandeira nacional. Hoje eu vos falarei sobre a bandeira nacional, as suas normas, as suas leis e a forma como devemos usá-la e apresentá-la. Eu recomendo para todos aqueles que querem se aprofundar no assunto, lerem as leis e decretos a respeito e também este livro, A Bandeira do Brasil, Raízes Históricas e Culturais, do IBGE, autoria de Raimundo Olavo Coimbra. A bandeira nacional é um dos símbolos nacionais, assim como o são o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. É o símbolo da nossa pátria, o símbolo do Brasil. A bandeira nacional possui um hino específico, o hino da bandeira nacional. E um dia de comemoração, 19 de novembro, Dia da Bandeira. Antes da bandeira atual, o Brasil teve outras 12 bandeiras. A primeira foi a bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real, a bandeira de Dom João III, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira da Restauração, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira real do século XVII, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, a bandeira do regime constitucional, a bandeira imperial do Brasil e a bandeira provisória da República. A bandeira atual do Brasil, adotada pela República, mantém a tradição das antigas cores nacionais, verde e amarelo, do seguinte modo: um losango amarelo em campo verde, tendo no meio a esfera celeste azul, atravessada por uma zona branca em sentido oblíquo e descendente da esquerda para a direita, com a legenda Ordem e Progresso, e pontuada por 27 estrelas, entre as quais as da constelação do Cruzeiro, dispostas na sua situação astronômica, quanto à distância e ao tamanho relativos, representando os estados da República e o município neutro. A bandeira nacional foi adotada por decreto redigido por Rui Barbosa em 19 de novembro de 1889, sendo alterada sempre que um novo estado é criado ou extinto. Foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemos. O professor Manuel Pereira Reis, catedrático em astronomia da Escola Politécnica, tratou da posição das estrelas e o desenho foi executado por Décio Vilares. A primeira bandeira republicana foi bordada por Dona Flora Simas de Carvalho. Sua confecção, exibição e uso obedecem a rigorosas normas. Significados dos detalhes da bandeira. O retângulo e o losango estão presentes com as mesmas tonalidades na bandeira imperial, mostrando que a bandeira republicana não rompeu definitivamente com o império. O losango, em particular, é a representação da mulher na posição de mãe, esposa, irmã e filha. A esfera é o antigo símbolo do mundo, unindo o Brasil a Portugal através de Dom Manuel, em cujo reinado se deu o descobrimento do Brasil. Ela é também um antigo emblema romano, presente na bandeira do Principado do Brasil, instituída por Dom João IV, onde já constava a faixa branca, faixa zodiacal.
O verde da bandeira tem muitos significados, pois remonta ao primeiro objeto que provavelmente funcionou como bandeira, ramos de árvores arrancados em instantes de alegria espontânea. Na bandeira do Brasil, o verde tem outros significados históricos, como a Casa de Bragança, a filiação com a França e o estandarte dos bandeirantes. O amarelo recorda o período imperial e poeticamente é a representação do sol. Essa cor recorda a Casa dos Habsburgos e também a Casa de Castela e a Casa de Lorena, a que pertencia Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Combinado ao verde, o amarelo irmaniza-nos com os povos africanos. O azul, juntamente com o branco, também remonta à nacionalidade lusitana, bem como homenageia a história do cristianismo e a Mãe de Jesus, padroeira de Portugal e do Brasil. O branco, plenitude das cores, traduz os desejos de paz. Vale destacar também a ausência do vermelho e do preto, excluído indo da bandeira lembranças de guerras, ameaças e agressões. A bandeira do Brasil é um pendão idealista e limpo, estando bem mais próxima dos antigos estandartes, erguidos apenas para coreografar o bem-estar e o júbilo aos deuses. O lema Ordem e Progresso é a síntese de um sistema filosófico que por algum tempo foi muito bem aceito em certas regiões da Europa e da América, influenciando inclusive a independência dos Estados Unidos da América, especialmente no Brasil. O lema não reflete um estado temporal do país, mas é uma convocação ao desenvolvimento, indica uma meta, valores a serem buscados. A divisa Ordem e Progresso é originária do lema positivista de Auguste Comte. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. As estrelas representativas dos estados. No decreto que criou a bandeira de 19 de novembro de 1889, disse expressamente que as estrelas simbolizam os estados e o município neutro do Brasil. Mas não houve, originalmente, uma discriminação entre as estrelas sobre qual representa este ou aquele estado da União. Essa atribuição foi estabelecida posteriormente, observando apenas uma certa coerência entre as posições das estrelas no céu e a sequência geográfica dos estados. Assim, estados no centro do Brasil são representados por estrelas do Cruzeiro do Sul, a oeste por estrelas do Cão Maior, do sul pelo Triângulo Austral e assim por diante. Então, vejamos esta figura, a esfera celeste, as constelações representando os estados. Cabe ressaltar que a estrela acima da faixa Ordem e Progresso representa o estado do Pará. É uma estrela que em latim se chama Spica, Alfa da Virgem. O Distrito Federal fica bem abaixo, a última estrela, na parte inferior da esfera, que é a Sigma do Oitante, uma estrela de quinta grandeza.
Vejamos mais uma vez a correspondência entre as estrelas e os estados brasileiros. A estrela isolada, como falei anteriormente, é a Espiga, a principal estrela alfa da constelação de Virgem. No Brasil, na bandeira brasileira, Espiga tornou-se a representação do estado do Pará, pois este era o estado da União com maior parte de seu território acima da linha do Equador. Cabe ressaltar que Amapá e Roraima tornaram-se estados somente em 1988. Sua posição na bandeira revela a extensão territorial do Brasil. Nenhum outro país do mundo com dimensão geográfica semelhante ocupa parte dos dois hemisférios da Terra. Muitos pensam que a estrela isolada representa o Distrito Federal, mas o Distrito Federal é representado por uma estrela mais significativa do ponto de vista simbólico, que é a estrela Sigma do Oitante. Sigma do Oitante está numa região do firmamento bem próxima do Polo Celeste Sul, que é a projeção do Polo Sul terrestre na esfera celeste. Dessa posição singular, resulta que todas as estrelas visíveis no céu do Brasil descrevem arcos em torno da Sigma do Oitante. Assim, Sigma do Oitante pode ser observada de praticamente todo o território nacional, a diferentes alturas do horizonte, sem nunca nascer ou se pôr. Está sempre no céu, em qualquer dia e horário. Este é, sem dúvida, um significado bastante apropriado para representar o município neutro da União, o Distrito Federal. A disposição das estrelas da bandeira do Brasil reproduzem parte de uma esfera celeste, vista como se estivesse nas mãos de um artista que a inclinou segundo a latitude da cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, às 12 horas siderais, instante em que a constelação do Cruzeiro do Sul tem seu eixo maior na vertical. 12 horas siderais correspondem às 8 horas e 37 minutos da manhã. É, portanto, um céu diurno. O Sol já está acima do horizonte e não é possível observar estrela alguma no céu. Ainda que fosse, suas posições estariam invertidas, uma vez que observar o modelo de uma esfera celeste é como ver o firmamento refletido. A bandeira brasileira tem um hino, composto musicalmente por Francisco Braga e letra do poeta Olavo Bilac, cujos versos iniciais são: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Agora mostramos alguns posicionamentos da bandeira. Agora mostramos alguns posicionamentos da bandeira. À direita do púlpito da mesa da presidência, sobre um ataúde, conduzida por estudantes e em desfile, em apresentar armas, ombro armas e descansar. Outros posicionamentos a serem observados.
Número 1, conduzida em desfile, o mastro vai na vertical. Número 2, posição de descansar, quando nos encontramos parados em desfile. Número 3, posição de ombro-armas. E número 4, incontinência, quando é executado o hino nacional brasileiro em um desfile. Quem porta a bandeira nacional deverá ficar nessa posição, a posição número 4. Cabe ressaltar que a bandeira nacional nunca deve ser abatida. Posições de hasteamento da bandeira nacional em nível federal, nível estadual e nível municipal. Aconteceram mudanças na bandeira com as estrelas dos estados, de acordo com essa tabela: Acre, 1962, Amapá, 1988, Mato Grosso do Sul, 1979, Rondônia, 1981, Roraima e Tocantins, em 1988. A bandeira nacional, quando conduzida em desfiles, deve vir à frente das demais bandeiras, em posição de destaque. Dessa forma, tivemos uma apresentação das principais normas e maneiras de apresentação da bandeira nacional.